Bitcoin. A melhor forma de enriquecer? Ao longo da história, as formas de construir riqueza mudaram drasticamente. Dos grandes latifúndios às ações da bolsa, dos imóveis à internet, mas nenhuma transformação financeira foi tão rápida, radical e global quanto a do Bitcoin. Criado em 2009 como uma alternativa ao sistema bancário tradicional menos corroído pela ganância e má gestão, especialmente evidentes na crise de 2008, o Bitcoin evoluiu de um ativo de nicho para a principal reserva de valor da nova economia digital. Em junho de 2025, o Bitcoin já passou por seu quarto halving, está sendo negociado acima de $80 mil e se firmou como uma das classes de ativos mais valorizadas da história. Grandes fundos de investimento, bancos centrais e milhões de investidores ao redor do mundo reconhecem seu valor e seu potencial, mas ainda há espaço para crescer, e você ainda pode enriquecer com ele. Este texto mostra por que o Bitcoin continua sendo, em 2025, a melhor oportunidade de enriquecimento, menos mesmo para quem está começando agora. 1. Por que o Bitcoin surgiu e por que ele ainda é necessário? Em 2025, enfrentamos uma realidade em que inflação, instabilidade monetária, impressão de dinheiro e crises bancárias são comuns em muitas economias, inclusive em países desenvolvidos. Na América Latina, por exemplo, o peso argentino perdeu mais de 95% de seu valor nos últimos 5 anos. O real brasileiro acumula inflação de 2 dígitos nos últimos 24 meses. Bancos em países como Venezuela e Bolívia enfrentam colapsos periódicos. Nos Estados Unidos da América e na Europa, os bancos centrais imprimiram trilhões em moeda fiduciária desde a pandemia de 2020. Isso desvalorizou o poder de compra das pessoas comuns. O Bitcoin surgiu justamente como resposta a esse sistema falido. Ele é descentralizado. Não depende de nenhum banco ou governo. Escasso. Haverá no máximo 21 milhões de unidades, menos número imutável. Transparent. Todas as transações são públicas, registradas em blockchain. Incorruptível. Não pode ser manipulado por interesses políticos ou corporativos. Em 2025, o Bitcoin representa uma forma de proteger patrimônio e multiplicá-lo. 2. Retorno histórico do Bitcoin. A jornada até 2025. Vamos aos fatos e números. Veja a valorização do Bitcoin desde seu surgimento. No preço aproximado. Rentabilidade anual. 2010. $0,01 dos Estados Unidos. $0,3 dos Estados Unidos. Subiu 2.900%. 2013 dólares dos Estados Unidos. $13 dos Estados Unidos 800. Subiu 6.000%. 2017 $1.000 dos Estados Unidos. $20 mil dos Estados Unidos. Subiu 1.900%. 2020 $7 mil dos Estados Unidos. $28 mil dos Estados Unidos. Subiu 300%. 2021 dólares dos Estados Unidos. $29 mil dos Estados Unidos. 46 mil. Subiu 58%. 2022. O Sempat Pulunam, tribo dólar, $16 mil dos Estados Unidos, caiu 65% 2023. 16 United States dollars, $42 mil dos Estados Unidos. Subiu 162% 2024. $42 mil dos Estados Unidos. $65 mil dos Estados Unidos. Subiu 55% 2025. $65 mil dos Estados Unidos. $82 mil dos Estados Unidos. Subiu 26%. Mesmo com quedas temporárias, o crescimento médio anual é extraordinário. Nenhum ativo tradicional entrega essa performance por tanto tempo. Quem comprou R$1.000 em 2013, por exemplo, e guardou até hoje, tem mais de R$2 milhões. E quem comprou no ciclo de baixa de 2022, já dobrou ou triplicou o capital. 3. O halving de 2024 e seu impacto em 2025. Em abril de 2024, ocorreu o quarto halving do Bitcoin, evento que reduz pela metade a recompensa dada aos mineradores. Isso significa que menos novos bitcoins entram em circulação diariamente. Esse mecanismo aumenta a escassez. Historic Comment, OS12, há 18 meses após o halving são os mais lucrativos do ciclo. Halving preço antes preço 1 ano depois 2012. $12 dos Estados Unidos após um ano. $1.200 dos Estados Unidos. 2016 dólares dos Estados Unidos. 600 após um ano.
$250 dos Estados Unidos. 0 mais, 202, $0 dos Estados Unidos. 9.000 após um ano, $60.000 dos Estados Unidos. 2024 dólares dos Estados Unidos. 65.000 após um ano, $100.000 dos Estados Unidos. Com a demanda crescente e a oferta menor, a pressão de alta continua forte em 2025. 4. Bitcoin X investimentos tradicionais em 2025. Vamos comparar o Bitcoin com as principais formas de investimento atuais. Imóveis. Valorização média anual, 7% a 10%. Exige capital pouca liquidez. Burocracia e impostos. Ações brasileiras. Ibovespa em 2025, alta de 15% no ano até agora. Exposição a riscos políticos, volatilidade moderada, renda fixed, taxas de juros elevadas, mas inflação também alta, ganhos limitados, fundos imobiliários, dividendos mensais, mas pouca valorização real. Bitcoin. Valorização acumulada em 2025. 26% até junho. Alta liquidez. Crescimento potencial superior a qualquer outro ativo. Portabilidade global. Conclusão. Mesmo com volatilidade, o Bitcoin oferece o melhor potencial de multiplicação de patrimônio, e isso se mantém verdadeiro em 2025. 5. Casos reais. Pessoas que enriqueceram com Bitcoin. 1. Eric Beeman comprou $1.000 dos Estados Unidos em Bitcoin aos 12 anos. iOS 18. Era milionário. Hoje é investidor de tecnologia e símbolo da geração Crypto. 2. Hal Finney recebeu a primeira transação de Bitcoin da história, guardou parte e ajudou a desenvolver a rede. Sua família tem hoje uma fortuna multimilionária. 3. Michael Saylor, CEO da MicroStrategy, em 2020, trocou bilhões em caixa por Bitcoin. Em 2025, sua empresa tem mais de 214 mil Bitcoins e um lucro estimado de $8 bilhões dos Estados Unidos com a valorização. 4. Pessoas comuns. Milhares de brasileiros enriqueceram com Bitcoin desde 2015. Muitos começaram com apenas R$500, fazendo DCI e acumulando riqueza com o tempo. Como enriquecer com Bitcoin? Mesmo começando com pouco dinheiro. Agora que você já entendeu o potencial do Bitcoin, talvez esteja se perguntando: ok, mas como eu começo? Dá para enriquecer mesmo com pouco? A resposta é sim. Muitas pessoas começaram com quantias pequenas or $50, R$100 por mês, e com paciência e estratégia, transformaram isso em patrimônios significativos. Abaixo, você verá como isso é possível. 1. Estratégia DCA. O poder do investimento frequente. A estratégia mais eficiente para quem tem pouco capital é o DCA, ou em português, investimento programado. Consiste em comprar valores fixos de Bitcoin regularmente, independentemente do preço. Por exemplo, comprar R$100 toda semana, ou R$300 por mês. Isso elimina o risco de tentar acertar o melhor momento para comprar. Exemplo prático: se você tivesse comprado R$100 por mês desde janeiro de 2020 até junho de 2025, essa estratégia reduz os riscos da volatilidade e aproveita os ciclos de alta com consistência. 2. Reinvestimento e juros compostos com Bitcoin. Uma das chaves para enriquecer com Bitcoin é reinvestir seus ganhos durante os ciclos de alta. Muitos investidores cometem o erro de gastar tudo rapidamente quando o Bitcoin sobe. Investidores de sucesso fazem o oposto. Realizam lucro parcial, mantêm parte do capital em Bitcoin e reinvestem ao longo do tempo. Alguns também utilizam plataformas de renda passiva em cripto, que oferecem recompensas em BTC por staking, empréstimos ou holding cold wallets que rendem cashback. Importante: nunca deixe todo seu Bitcoin em exchanges. Segurança vem em primeiro lugar. 3. Segurança. Como guardar seus bitcoins de forma correta? Um dos maiores erros de iniciantes é deixar todo o dinheiro em corretoras. Isso é arriscado. As principais opções de segurança em 2025 são carteiras móveis confiáveis, carteiras em hardware como Ledger ou Trezor, menos a melhor opção para grandes valores, carteiras multi-assinatura, mais seguras, especialmente para empresas e famílias, carteiras com backup em nuvem com criptografia, Regra do Ouro. Se você não controla chaves privadas, você não controla seu Bitcoin. 4.
Como evitar golpes com Bitcoin em 2025? Com o crescimento da adoção, os golpes também evoluíram. Em 2025, os principais golpes envolvem promessas de lucros garantidos, pirâmides que pagam em criptomoedas, links falsos de carteiras e exchanges, apps falsos com aparência de corretoras famosas, Avatar Paradise. Nunca compartilhe sua chave privada. Use autenticação de 2 fatores. Verifique sempre o domínio da corretora. Desconfie de promessas de lucros fáceis. O Bitcoin é seguro. O que não é seguro são as pessoas mal intencionadas usando seu nome. 5. Oportunidades em 2025. ETFs, previdência e novas formas de investir. O ano de 2025 marca a institucionalização definitiva do Bitcoin. Agora, é possível investir em ETFs de Bitcoin aprovadas pela SEC. Comprar frações de Bitcoin diretamente por bancos tradicionais. Incluir Bitcoin em planos de previdência privada. Usar Bitcoin como garantia de crédito pessoal ou empresarial. Essas ferramentas facilitam o acesso para quem não quer lidar com carteiras diretamente. Mas atenção! A custódia fica com instituições. Para quem quer controle total, o ideal ainda é comprar o Bitcoin diretamente e armazenar com segurança. 6. Bitcoin como aposentadoria digital. Talvez uma das ideias mais poderosas atualmente seja ver o Bitcoin como uma reserva de aposentadoria. Imagine, você compra R$300 de Bitcoin por mês, durante 10 anos, com valorização média anual de 40%. Ao final do período, você pode acumular centenas de milhares ou até milhões de reais, dependendo do mercado. Assim como nossos pais pensavam em imóveis ou previdência privada, a nova geração pensa em Bitcoin como reserva de longo prazo, proteção contra a inflação, patrimônio transmissível para filhos e herdeiros. Bitcoin não é só tecnologia ou moeda digital. Em 2025, ele é uma estratégia real de liberdade financeira para as próximas décadas. Bitcoin X, governo, inflação, ouro e a nova economia descentralizada. O Bitcoin não é apenas um ativo financeiro promissor. Em 2025, ele representa uma nova forma de ver o mundo. Uma revolução silenciosa contra o controle centralizado, a inflação programada pelas autoridades e a manipulação do sistema monetário global. Entender por que governos não conseguem parar o Bitcoin e como ele se diferencia do ouro, do dólar e das moedas tradicionais é essencial para quem quer usá-lo como ferramenta de enriquecimento e liberdade. 1. Por que os governos não podem parar o Bitcoin? Uma dúvida comum é: e se o governo simplesmente proibir o Bitcoin? Essa pergunta ignora um ponto essencial. O Bitcoin é uma rede descentralizada global, composta por milhares de nós, espalhados por todos os continentes, operando 24 horas por dia, sem dono, sem sede, sem servidor central. Para proibir o Bitcoin com sucesso, seria necessário fechar todas as conexões da internet global, confiscar todos os dispositivos com carteiras ou chaves privadas, desligar simultaneamente milhares de computadores e mineradoras ao redor do mundo. Em outras palavras, impossível na prática. Mesmo em países que tentaram proibir menos como China, Índia e Nigéria, menos o uso de Bitcoin continuou através de redes alternativas. Além disso, em 2025, o BTC já está regularizado ou semi-regulamentado em mais de 90 países, incluindo Estados Unidos da América, Brasil, Japão, Alemanha e Reino Unido. Governos podem tentar limitar o acesso ao Bitcoin, mas não podem pará-lo. Ele é resistente à censura por natureza. 2. Bitcoin como proteção contra a inflação. Inflação é o roubo invisível. Você não vê, mas sente. O preço do pão, da gasolina, da energia e da escola sobem menos, mas o salário e seus investimentos em moeda local não acompanham. Exemplos reais. Até junho de 2025. A inflação acumulada no Brasil, entre 2020 e 2025, foi superior a 42%. O dólar perdeu cerca de 15% do seu poder de compra no mesmo período. A inflação na Argentina ultrapassou 150% só em 2024. O Bitcoin resolve isso com sua política monetária previsível e imutável. Só existirão 21 milhões de BTC. Não importa quem esteja no poder, qual banco central esteja em crise ou qual guerra esteja acontecendo, o Bitcoin não pode imprimir mais unidades. Ele é, por definição, deflacionário. 3. Bitcoin versus ouro. Quem é o verdadeiro porto seguro em 2025? O ouro sempre foi considerado a reserva de valor por excelência.
Mas, o Bitcoin. Desde 2000 dias já superou o ouro em quase todos os aspectos. Diferenças entre ouro e Bitcoin. Ouro, portabilidade baixa. Bitcoin alta. Ouro, divisibilidade, difícil. Bitcoin máxima. Or, segurança requer cofres. Bitcoin, seguro-chave privada, ou hardware. Ouro, liquidez global média. Bitcoin. Alta. Ouro, rendimento, crescimento lento. Bitcoin. Alta valorização histórica. Resultado, o Bitcoin é o novo ouro, só que muito mais eficiente e moderno. É o ouro digital, valorizado por indivíduos, empresas e países como uma forma de fugir da desvalorização das moedas estatais. 4. Bitcoin como base da nova economia descentralizada. A revolução do Bitcoin não parou nele. Ele abriu caminho para todo um ecossistema de inovação financeira, tecnológica e social. Em 2025, vivemos a era da Web3 e da tokenização. O que é a Web3? Uma internet onde o usuário tem controle sobre seus dados, identidade e finanças, sem depender de grandes empresas, onde o Bitcoin serve como base de valor e meio de troca global. O que é a tokenização? É transformar ativos do mundo real em tokens digitais negociáveis em blockchain. Exemplo: você pode comprar 0,01 de um apartamento tokenizado e receber aluguéis em stablecoin. E o DeFi é o setor que oferece serviços financeiros sem bancos. Em 2025, você já pode fazer empréstimos em cripto, ganhar juros em Bitcoin, investir em fundos globais via blockchain, participar de DAOs. O Bitcoin é o pilar que sustenta essa nova economia. E estar fora dela significa perder acesso à maior transformação financeira desde a internet. 5. Bitcoin como motor da soberania individual. Um dos maiores legados do Bitcoin é devolver ao cidadão o controle sobre o próprio dinheiro. Com Bitcoin, você se torna seu próprio banco. Isso significa liberdade para enviar e receber valores sem burocracia. Nenhum governo pode confiscar ou congelar sua carteira. Capacidade de viver, investir e transacionar de forma global. Para muitos, especialmente em países com ditaduras, censura ou hiperinflação, o Bitcoin é uma questão de sobrevivência, não só de investimento. 6. Bitcoin e inteligência artificial. O futuro da automação financeira. Outra fronteira importante, em 2025, é a união entre criptoativos e AI automóvel. Já existem bots autônomos que operam estratégias de compra e venda com Bitcoin. Modelos de IA que analisam o mercado cripto em tempo real, plataformas de AI automóvel que automatizam investimentos com base em inteligência adaptativa. Projetos de identidade digital descentralizada como o automóvel e blockchain. A sinergia entre IA mais Bitcoin mais DeFi criará uma nova geração de investidores autônomos menos capazes de crescer, sem depender de bancos, consultores ou corretoras. Resumo da parte 4. Bitcoin é liberdade, proteção e inovação. Os governos não podem parar o Bitcoin. Ele protege seu poder de compra contra a inflação. Supera o ouro em todos os aspectos econômicos. É a base da nova economia Web3, tokenizada e descentralizada. Oferece soberania financeira verdadeira e se integra perfeitamente à inteligência artificial, criando o futuro do dinheiro. Conclusão: o caminho da liberdade financeira com Bitcoin até 2030. 1. Enriquecer com Bitcoin, entre 2025 e 2030. O que esperar? O ciclo atual do Bitcoin ainda está em desenvolvimento. O halving de abril de 2024 deu início a um novo período de valorização que historicamente dura entre 12 a 18 meses. Projeções moderadas para o fim de 2025. Preço entre $100 mil dos Estados Unidos e $120 mil dos Estados Unidos. Adoção institucional cada vez maior. ETFs em mais países. Expansão do uso de Bitcoin como colateral de crédito, reserva de valor e meio de pagamento internacional. Projeções ousadas. Bitcoin acima de $500 mil. Utilização massiva em países com inflação crônica. Bitcoin sendo parte de reservas de bancos centrais. Uso cotidiano por bilhões de pessoas através de wallets integradas com inteligência artificial. Oportunidades como essas só acontecem uma ou duas vezes por geração. 2. Como agir a partir de agora? Plano prático de enriquecimento com Bitcoin. Passo 1. Entenda o ativo. Leia sobre Bitcoin. Estude sua história, fundamentos e funcionamento. Evite seguir apenas influencers.
Busque fontes confiáveis como livros, podcasts, white papers e comunidades sérias. Passo 2. Comece pequeno. Mas comece. Comece. Não espere um momento ideal. Comece com R$50, R$100 por mês. Use exchanges regulamentadas e conhecidas. Opte por compra programada para suavizar a volatilidade. Passo 3. Guarde com segurança. Use carteiras confiáveis. Ative a autenticação de 2 fatores. Guarde sua chave privada com segurança. Não compartilhe. Passo 4. Aprenda a ser paciente. Não se deixe levar por euforia ou medo. O Bitcoin sobe em ciclos, com períodos de queda. Quem enriquece é quem segura com convicção. Passo 5. Diversifique, mas com foco. Bitcoin deve ser o núcleo da sua estratégia, mas você pode expandir para Ether, stablecoins lastreadas em dólar, para reserva de liquidez. Ativos tokenizados em DeFi. Passo 6. Ensine outros. Compartilhe o que aprendeu com sua família e amigos. Ajude seus filhos, cônjuges e parentes a entender o Bitcoin. Crie um legado financeiro saudável e consciente. 3. O que evitar para não perder dinheiro com Bitcoin? Mesmo sendo uma ferramenta poderosa, muitos perdem dinheiro por falta de preparo. Veja o que evitar. Comprar por impulso em topos de mercado, vender por medo durante quedas normais, deixar grandes valores em corretoras, cair em golpes de promessas de rendimento fixo ou lucros garantidos, negligenciar a segurança da chave privada, seguir gurus sem entender os fundamentos. O maior risco no Bitcoin não é o ativo em si, mas o comportamento do investidor. 4. Bitcoin como ferramenta de legado financeiro. Enriquecer com Bitcoin não é só uma questão de multiplicar dinheiro. É também sobre construir um legado. Você pode usar o BTC para financiar sua aposentadoria, comprar um imóvel sem recorrer a bancos, criar um fundo familiar, ajudar seus filhos a iniciar a vida com educação financeira, apoiar causas sociais com total transparência. A capacidade de armazenar valor sem fronteiras e sem censura dá ao Bitcoin um papel essencial no futuro da filantropia, da família e da justiça econômica. 5. A verdadeira riqueza. Liberdade, não apenas dinheiro. Dinheiro por si só não é liberdade. Liberdade é poder dizer não a um trabalho que você odeia, morar onde quiser, com segurança e dignidade, proteger sua família da instabilidade, ter tempo para viver com propósito. O Bitcoin oferece isso, uma chance real de autonomia financeira. Não se trata apenas de ficar rico, mas de ser livre. Conclusão final. O futuro é descentralizado e alquímico. Agora, estamos em 2025. A próxima grande transformação econômica já começou. E o Bitcoin está no centro dela. Enquanto governos perdem o controle, bancos se ajustam e moedas derretem. O Bitcoin se mantém firme, incorruptível, transparente, escasso e global. Você ainda está cedo. A revolução não acabou. Ela está só começando. Cada Satoshi acumulado hoje é um tijolo de liberdade amanhã. E você pode ser parte dessa história. Checklist prático para começar hoje. Criar conta em uma exchange confiável. 2. Comprar sua primeira fração de Bitcoin. 3. Criar uma carteira digital e mover seus fundos para fora da exchange. 4. Estudar e seguir a estratégia DCA. 5. Anotar e guardar com segurança sua chave privada. 6. Acompanhar o mercado com calma e consciência. 7. Repetir o processo com consistência por 5 a 10 anos. Lembre-se, você não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Você só precisa começar. O tempo e a paciência fazem o resto. Inscreva-se no canal, comente e compartilhe com seus amigos para ajudar o canal. Obrigado e até o próximo vídeo.